Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e esse é mais um Tea Talk. Se você ainda não conhece o Chá de Prosa, o Tea Talk é uma coluna extra na qual eu respondo algumas perguntas que vocês deixam aqui no comentário dos vídeos. Então se você tem alguma pergunta pra mim ou alguma coisa que você gostaria de saber, deixa sua pergunta aqui embaixo que eu posso responder no próximo Tea Talk. Pro vídeo de hoje, pra não acontecer o que aconteceu no vídeo passado em que eu acabei respondendo uma pergunta só, eu selecionei 3 perguntas de temas parecidos. A primeira delas foi uma pergunta que logo que apareceu eu fiquei com muita vontade de responder. É uma pergunta da Maria Vitória Barbosa. Ela quer saber sobre os meus hábitos de leitura, se eu empresto livros, se eu marco, como que eu faço as minhas leituras. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu não gosto de emprestar livro. E quando eu digo emprestar, eu não gosto nem de emprestar meus livros para as outras pessoas, nem de pegar livros emprestados das outras pessoas. E por que isso? Bom, eu sempre gostei muito dos meus livros e eu não tenho hábito de marcar eles com a página dobrada ou de usar a orelha dos livros que tem orelha. E eu sei que para algumas pessoas isso é um hábito, então eu tenho medo de emprestar o meu livro e o hábito de leitura das outras pessoas causar alguma coisa com o meu livro, sabe? E também porque eu tenho uma memória bem bosta para algumas coisas e é capaz de eu emprestar meu livro e depois esquecer que eu emprestei, então é uma coisa que eu não gosto. Pior do que isso, eu não me sinto à vontade de estar com o livro de outras pessoas, porque eu quase nunca consigo ler em casa. Eu levo o livro para ler no trabalho, quando eu saio eu sempre levo o livro dentro da bolsa. E se é um livro meu e acontece alguma coisa, tipo, se acontece do livro amassar, é muito difícil, mas não se sabe, né? Ou se chove e acaba molhando o livro, pelo menos eu sei que é o meu livro e quem se ferrou fui eu. Mas eu não me sentiria bem de saber que aconteceu alguma coisa com o livro de outra pessoa enquanto estava comigo. E também porque eu tenho o costume de marcar as coisas dentro do livro usando post-its. Então se o livro não for meu, eu não consigo marcar. E outro dos problemas é, eu sempre gosto de ver os livros na estante e às vezes eu pego e releio as partes que eu marquei. Então sendo que o livro não é meu, pode acontecer de eu não conseguir fazer isso nunca mais se eu não comprar o livro. Então eu não me sinto à vontade não de pegar livro emprestado ou de emprestar livro. Mas, lógico, se é algum amigo muito próximo, se alguém me pede um livro, eu vou emprestar. Só que eu fico pensando nele, eu fico nervosa, morrendo de medo de eu esquecer que esse livro tá com a pessoa. Eu não sei se eu que sou muito chata com os meus livros, eu espero que não seja uma coisa minha e que vocês entendam, mas eu acho muito difícil esse negócio de emprestar livro. Eu comentei que eu marco os meus livros e eu marco usando esses post-its aqui. Eles são post-its de marcação. Então, como que funciona? A maioria de vocês já deve conhecer, mas eles têm vários modelos, vários tamanhos. E eles têm uma colinha, então você consegue tirar ele daqui e colar ele em alguma passagem do livro que te interesse mais. E aí você consegue ver onde está marcado depois. Com esses marcadores aqui, eu costumo marcar partes importantes que podem me ajudar na hora de fazer a resenha em vídeo. Também costumo marcar partes que me interessam muito ou falas de personagens que me ajudam muito a entender esse personagem. E parágrafos que sejam interessantes para mim de alguma outra forma. Por exemplo, eu gostei como o autor fez a narração desse parágrafo. Ou então, nossa, eu gostei de como ele explicou isso pra história. Eu marco. E eu não divido por cores, tipo, eu já vi gente falando que marca as partes importantes em azul, marca as falas em rosa. Não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter esse tipo de organização. Então eu vou marcando tudo e depois, antes de fazer a resenha em vídeo, ou quando eu tô com vontade, eu abro o livro e vejo o que tá marcado, por que eu marquei e essas coisas. Eu também já tive o hábito de colar esses post-its grandes dentro do livro e fazer anotações sobre a história pra mim mesma. Só que eu acabei perdendo esse hábito com o tempo. Eu ainda compro bastante desses post-its, mas hoje em dia é mais difícil eu usar isso nas minhas leituras. Outra coisa que eu faço muito é usar as notas do iPhone pra escrever tópicos para as resenhas que eu vou gravar. Então eu sempre marco assim coisas que eu sei que eu vou querer comentar no vídeo e que pode ser que eu esqueça na hora que eu vou gravar, ou que eu não consiga desenvolver exatamente o jeito que eu tinha pensado, eu deixo anotado aqui pra não esquecer depois. Isso é o que eu costumava fazer com os post-its, depois eu comecei a fazer com agenda, e hoje em dia eu faço com o iPhone mesmo porque ele tá sempre do meu lado e é muito mais fácil anotar as coisas nele porque eu sei que ele vai estar comigo no dia de gravar o vídeo. Uma coisa que eu faço que é meio estranha é quando eu vou começar a ler um livro, quando eu termino uma leitura e vou começar outra, eu sempre tento terminar ela de noite. E daí pegar o livro novo, ler a contracapa dele, ler, tipo, se tiver agradecimentos, a dedicatória, ler as primeiras páginas e guardar o livro nisso pra começar a história no outro dia. Eu costumo dormir com o livro do meu lado na cama, eu não sei por que eu faço isso, mas eu sinto um apego grande de começar um livro novo. É como se ler as primeiras páginas dele antes de dormir fossem me dar mais vontade, mais ânimo no outro dia pra começar a acompanhar aquela história. Isso é um hábito que eu tenho desde pequena
e eu nunca consegui perder, é uma coisa que eu faço até hoje, então eu sempre tô dormindo com o livro ou debaixo do travesseiro ou do meu lado. Eu não sei, realmente não sei por que eu faço isso. E eu gostaria de saber se mais alguém aqui tem esse hábito também. A próxima pergunta também tem a ver com os meus hábitos de leitura, foi uma pergunta da Vic Sanches. Ela perguntou se eu consigo ler com barulho ou se eu só consigo ler se tiver muito silêncio. Eu não consigo fazer nada com muito silêncio. Sempre que tá muito quieto, eu me distraio muito fácil. Eu não sei porque, sempre foi o contrário pra mim do que a maioria das pessoas. Muita gente reclama que se tiver um barulhinho, não consegue se concentrar. Eu sempre estudei melhor com música ou com barulho da TV ligada. Nunca se tiver uma imagem, por exemplo. Eu não posso estar de frente pra televisão, porque senão eu vou querer olhar pra ela. Mas se eu estiver perto de algum lugar que tenha um barulho, tipo a TV é ligada na sala com alguém vendo TV e eu consigo ler perfeitamente no quarto, eu me sinto mais focada, porque eu sinto que eu tenho que focar na leitura pra não começar a prestar atenção na TV. Quando tá muito silêncio, parece muito fácil se focar, e quando eu percebo, eu tô olhando pro teto, sem explicação nenhuma. Então, eu perco o foco muito fácil no silêncio, então eu não consigo realmente ler quando não tem nenhum barulhinho por perto. E também porque se estiver muito quieto eu durmo. Eu durmo muito fácil. E a última das perguntas que eu selecionei para esse vídeo foi da Marina, do Sociedade AV. Ela me perguntou quais são os meus interesses literários além de terror e fantasia. Ela falou, realmente, eu faço muito mais resenhas e comento muito mais livros de terror e fantasia aqui, mas não é só isso que eu leio, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que são os meus outros interesses literários. Eu gosto muito de biografias, essas duas aqui são as minhas preferidas. O Harrowing Diaries, que é a biografia do Nick Six, é um diário que é escrito por ele mesmo. E eu tenho aqui o No Direction Home, que é considerada a melhor biografia do Bob Dylan. Eu gosto demais de biografias, principalmente de artistas que eu gosto, né, lógico. Mas esses dois aqui são os dois livros de biografia que mais me conquistaram. Então, além de terror e fantasia, eu leio muita biografia também quando eu tenho a chance. Além disso, a faculdade de jornalismo me trouxe um outro interesse literário, que é o jornalismo literário, então eu gosto bastante. O jornalismo literário são como se fossem grandes obras, grandes reportagens escritas em forma de romance. Então elas não são ficção, elas são livros de não ficção, mas eles podem ser adaptados como uma forma de uma história envolvendo uma pessoa como um personagem, mas ele é uma forma de reportagem. Eu gosto demais, esses dois aqui são os meus preferidos, A Mulher do Próximo, do Gay Talese, que é um dos grandes nomes do jornalismo literário no mundo todo, e O Abusado, do Caco Barcelos. Eu gosto bastante do trabalho do Caco Barcelos e, por sinal, O Abusado é o meu livro de jornalismo literário preferido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, dá like para ajudar a gente com divulgação e deixa a sua pergunta aqui embaixo para eu responder no próximo vídeo. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!